E aqui estamos, nas Vicunhas. Aqui a gente tá 4.910 metros acima do nível do mar. Ó. Nunca tinha ficado em águas termais, né, águas quentes assim, naturalmente, cara, e amei. Bom dia, galera. Começando mais um dia. São 7h40 da manhã. O pessoal da Tour acabou de vir me buscar no meu hostel. E hoje estamos indo para o Colca Canyon. Então começa minha próxima cidade. Esse passeio vai durar cerca de 2 dias, né? Eu vou dormir no meio do caminho. E amanhã eles vão me deixar em Puno, que é uma outra cidade. Agora estou deixando Arequipa, uma cidade muito, muito, muito bonita. Fiquei apaixonado por essa cidade. Então, vamos que vamos. A gente fez uma parada para vir numa vendinha aqui, numa lojinha, deixa eu mostrar para vocês aqui, para comprar algumas coisas para viagem. Aí o que eles recomendam a comprar? Folha de coca, por causa da altitude, uma bala de coca também, isso porque a altitude faz mal, né? Mas pra gente não tá acostumado. E também comprei um desse aqui, ó, Altivital, que também é um remédio natural que faz bem para altitude, né? Eu tô me precavendo porque eu fiquei mal do estômago nas Salinas, então eu já peguei tudo. Peguei tanto a folha de coca, peguei tanto doce quanto o remédio, porque eu quero garantir que eu não fique mal e também para experimentar, né? Mastigar a folha de coca e ver como que é o doce a bala de coca, né? Cara, depois do quão ruim eu fiquei antes de ontem, eu já quero garantir não passar mal, ainda mais que a altitude é um pouco mais alta das Salinas, né? O Colca Canyon parece que é 4.900, 4.000, quase 5.000. E nas Salinas era 4.800, né? Então, vamos garantir as coisas já, os remédios, as coisas naturais para não passar mal. Durante a viagem ele falou que tem alguma parada para tomar café, mas ele recomenda não comer nada muito pesado. Conforme você vai subindo, né? Vai aumentando a altitude, o teu estômago vai trabalhando mais devagar, né? Então não é bom se alimentar e subir de altitude, porque você vai demorando mais para a comida descer no estômago. Então vamos ver como que vai ser. Eu acho que nem vou tomar café, só vou tomar água e começar a mastigar aqui a folha de coca e comer as balinhas, né? Porque estou receoso de passar mal. Vamos ver como que vai ser. Descer aqui, paradinha rápida para tirar a foto das vicunhas, que aqui tem um monte. Olha lá. Então aqui, ó, tem um caminhozinho aqui para chegar mais perto das vicunhas aqui, ó. Olha, cara, que massa. Tem um grupo bem grande lá. Elas já deram uma olhadinha nessa área, chegando perto. Eu posso andar nesse caminho aqui, ó. Aqui é uma reserva nacional, então não se pode chegar muito próximo, né? Você tem que respeitar, porque é uma reserva mesmo, mas olha o tanto. Vou chegar o mais perto aqui. E lá atrás tem tem tipo uma poça d'água e tem várias, sei lá, cerca de 30 vicunhas por aí. Isso é muito legal. E lá atrás, no fundão, lá tem o topo do Mist, ó. A gente tá bem perto do Chachani e lá é o Mist, né?
E aqui estamos, uma das vicunhas. Mas é uma parada rápida, a gente vai seguir pra van, né? Tem bastante coisa ainda pela frente. Mas é aqui, ó. Então, uma coisa que o guia tava falando, é possível ver que nesses trechos é muito lixo, né? Plástico, coisas jogadas. Ele até pediu desculpa, né? Que culturalmente os peruanos não têm muito essa noção, né? De Que una bolsita, ponen la bolsita ahí en la palanca que cambio, se dice, esta es para la basura, toda la familia, y ahí echamos la basura, ¿ya? Para que no esté tan cochino así como eso. Algún día cambiaremos. Estaremos orgullosos de un país limpio, no así tan cochino. Então é isso, né? Que Acá tenemos la culturalmente o caseta de pessoal peaje. mantém essa. Joga muito lixo, né? É o que eles tentam mudar. Fazem campanhas para limpeza, para estudante, exército. Existem campanhas, né, para coletar e cada ano eles coletam toneladas de lixo aqui desse trecho, né? Mas um dia eles vão virar essa chave, eu acredito que sim. Vamos mudar isso, né? Que é fora, né? Fora essa interferência humana sem noção numa região tão A la derecha podremos ir a Juliá con Tomás. Fernando cerca por Puerto, pero no hay Brasil. Es una carretera que une todo el continente, ¿ah? Fizemos uma parada aqui, né? Para tomar uma quinca, tem uma lojinha, né? Dá para você comprar algumas coisas para comer, mas eu vou de matinca, né? Porque é importante por causa da altitude, né? Então vamos experimentar o tal do matinca. Na verdade eu tomei já, só que esse eu acho que é diferente, né? Esse tem bastante ervas, né? Além da folha da coca. Não é um chá, não é doce nem nada. Não é tipo assim uma coisa que seja, nossa, que delícia, é gostosinho. Um chá de ervas, assim, como se fosse um remédio que a gente toma no Brasil. Mas é isso, é mais por precaução da altitude, né? Como eu já passei mal naquele passeio das Salinas, quero com tudo aqui, porque realmente a altitude pega, né? Desde las zonas altas de Cusco, de las Pampas, de las Minas. ¿Cuánto approach do you do? Only the very short. Approach. We approach and they go para atrás. Aqui mais uma parada para ver as alpacas, lhamas, e tem várias aqui também. Aqui, ó. Essa aqui parece que tem umas que parece que estão mortas, mas não, elas estão descansando. É assim que elas deitam. Algumas deitam assim. Aqui é uma região onde tem várias. Várias e várias. É isso.
Tô só curtindo a vibe, descansando. Ela faz um som. É isso, uma parada só pra tirar fotos e ver as alpacas, né? Mas pra mim já não é novidade. E aí aqui tem algumas coisas pra comprar. As lembrancinhas. Ay, ¿por qué no me das uno de pilón? ¿Sabes qué es pilón? No. Yapa. Ah, no. Mira qué bonito. ¿Y estos cuánto costaban? A 12 soles. No, ya no, porque ya llevo la... É muito bonita, né? Tem aqui as alpacas, um campo muito grande, muito legal. Tem algumas vicunhas ali também. Cara, muito legal. E aqui, essa parte verde são os alimentos das alpacas, né? Aí o guia tava falando que as alpacas se alimentam desses verdes, que são mais baixinhos. Então a carne dela acaba sendo mais gostosa, né? Eles consomem a carne de alpaca do que a de lhama. A de lhama, eles comem uns arbustos que são um pouquinho mais altos. Não sei se são esses exatamente, isso aqui, mas elas comem uns arbustos mais altos e a carne dela não é tão boa. A carne da lhama, eles preferem fazer tipo charque, né? Desidratar e tudo, mas a carne da alpaca é melhor do que a de lhama, né? Infelizmente a galera come, né? Mas aí, e aqui tem as vicunhas como ele falou, elas são proibidas de caça, que são um animal em extinção, então parece que apenas são 10 anos de prisão, uma multa gigantesca e 10 anos de prisão. E ali eu comprei pra ajudar, né? Ele até comenta, eu comprei uma pulseirinha que eu achei da hora, ó. Comprei só pra dar uma força pra galera, né? Comprei pra dar uma força porque achei legal também, né? Ajudar a galera nativa, né? A galera da montanha a se manter, né? Eles não cobram nada pra tirar as fotos ali, mas o guia falou que é bom sempre apoiar eles, né? Que é o jeito deles se manterem, né? Paguei 7 soles nessa pulseira e achei ela bem bonitinha, cara. E é isso, aqui tem mais algumas filhotes, ó. Aqui tem mais algumas, um filhotinho ali, ó. E é isso. Right side the volcano, a la derecha el volcán, Chucura, todo al interior del cráter, inside the crater. Então, assim, é que ele estava explicando essas torres de pedras aqui, elas são apachetas. São formas de agradecimento e de pedidos de proteção para os deuses. E os deuses quem são? Os vulcões, né? Tem vários, né? Ele falou os nomes, eu não lembro. Aqui tem 5, né? Você consegue ver aqueles de Arequipa e mais 2. Então é uma região montanhosa com vários vulcões, né? E aqui está o Cóndor dos Andes, né? Aí aqui a gente tá 4.910 metros acima do nível do mar, né? Mais alto do que a gente estava, né? Aqui, ó, várias torres de pedra, o pessoal faz os pedidos, né, para os deuses. E aqui, ó, aqui tem. Lá no fundo são todos os vulcões. Vulcão Huaycaca, Hualca, Sabancaya, vulcão Ampato. Então esses 3 aí são diferentes dos que a gente vê lá de Arequipa. Aí aqui, né, que são os 3 que dá pra ver lá de Arequipa. A gente está atrás deles, né? Arequipa fica do outro lado. Chachani, 6.057 metros. O Misti, que é o cartão postal de Arequipa, e o Ubinas. Ubinas é outro, esse eu não conheço. Então aqui é uma região que você consegue ver todos, né? Todos os vulcões. Ou seja, é vulcão pra caralho. Deixa
Deixa eu ver essa outra placa. Será que é Pichu Pichu? Ah, não. É o vulcão Chucura. Aqui tem outro Mismi. É muito vulcão, cara. Eu achei que era 5, não, é mais. São mais. Aqui estão os tecidos. Que preço tienes las chapas? 550. 50, sim. Ah, sim. Muito bonita, muito bela. Ah, sim. As mantas, que preço tienes? 75. 75, ah, Son sim. grandes. Ah, sim. São mantas grandes. E estas? Estas están este de acá 60 y este de acá 45. Ah, sim. São menores. Sim, Ajá. sim. 45. 45. São de lanas. Sí, sí. Lanas normais, sim? Sim. Vou levar esta. ¿Está? Sim? Como se llama esta? Chama? Chal. Chale. Ah, chale. Sim, sim. Chale. Comprei uma chale, né? Que eu queria já fazia um tempo. 45 soles, né? O preço vai ficar aqui. Achei bonita, cara. Vou comprar. Fazia um tempo que eu queria. E aqui temos um perrito. Um perrito simpático, perrito. Cara, você é simpático, né? Fala, oi, Basil. Oi, Basil. Soy um perro. Eu sou um perro, Basil. Tchau, perrito. Aqui temos um outro perrito. E aqui os chachanes. Aqui se chama o Mirador de Los Andes, né? Mirador Los Andes. E agora vamos seguir a viagem. So this is my new friend Lesia. Say hello to Brazil, Lesia. Hello. Hello, Brazil. And she eating I'm trying to chew the coca leaves, yeah, but it's hard. to the head. Are you okay or? No, I'm Yeah, fine. yeah, But I just feel it a bit. yeah, but I'm yeah. fine. Me too. You feel it? Yeah. The pressure. The coke helped. helps, yeah, yeah. it helps, yeah. Mm. É isso, ela também estava mastigando um pouco de folha de coca também ali, porque realmente, né, a pressão pega, né, na cabeça. E para garantir eu vou de mais folha de coca, porque sente um pouquinho a cabeça. Vou mascar mais para garantir. Recomendado ali 4 folhas por vez, faz uma bolinha, mastiga, depois pega mais 4, faz bolinha, mastiga. E é isso, um gosto um pouquinho amargo, mas é um gosto de mate. Aquele mesmo amarguinho do chimarrão. Hemos bajado bastante. Cuando bajemos ahí van a ver que ya se respira mejor porque ya hemos bajado bastante. Y muy importante, ahí está el cóndor como símbolo en los Andes de este Valle del Colca. El cóndor allá. Bueno. Ustedes, por favor. A gente chegou em Colca, a gente vai e paramos aqui pro almoço, né, no restaurante. Agora como que vai ser o lance do rango, não sei dizer. Toilet is in front or table the longer the left side. Ok, vamos ver. Tem uns leguminhos, arrozinho, batata. Tudo explicando aí o que é. Dá pra comer bem. Dá pra comer bem. Vou lavar a mão ali, mas acho que tá bom esse buffet aí, hein? Deixa eu só ir no banheiro antes. E vamos rangar. Saímos do almoço. Eu só não filmei ali a mesa e tal, porque estava almoçando com o pessoal do tour, então não quis atrapalhar ninguém. E agora estamos indo para o nosso próximo destino, que eu não lembro o que é. Então, galera, acabei de chegar em Tivai, cheguei no meu hotel, vou mostrar aqui o hotel para vocês, simples, mas eficiente. Uma cama, beleza, vou ficar só uma noite, né, mas bem tranquilinho. Ela já me disse uma informação importante, que de noite faz frio, então é para ligar o aquecedor. Vamos ver o banheiro, para dentro, banheirinho tranquilo.
bem de boa. Agora são 3 horas. Daqui a 40 minutos o pessoal vai passar na frente do hotel para me buscar. O que acontece? Ele deixou todo mundo nos hotéis, né? Cada um ficou em um hotel. Eu fiquei nesse, La Casa Andina. E aí, daqui a pouco, às 3h40, ele vai passar aqui, porque o meu tá do lado do hotel de onde o pessoal do serviço tá. E às 3h45 vamos na praça principal aqui da cidade recolher o pessoal pra gente ir pras águas termais, né? Bom, e é isso. Hotelzinho de boa. Vou colocar as coisas para carregar aqui, o que precisar, e daqui 40 minutos já tô na rua de novo. Acabei não filmando o almoço ali, porque eu tava almoçando na mesa com a galera, e eu não queria atrapalhar o almoço de ninguém e tal, mas a comida é bem boa. Nossa, bem gostosa, cara. É um buffet bem servido, tinha bastante opções de comidas vegetarianas. Não tinha nada muito diferente do que eu tô acostumado, tinha lentilha, quinoa, tinha papa la rocaína, que é a batata, a maionese de batata, esse eu já falei anteriormente, mas é um prato que eu gosto muito. Algumas saladas e tal, tinha umas coisinhas diferentes, gostosas assim, mas nada tão típico, a não ser a papa rocaína, né? Mas tava excelente, muito bom. E é isso aí. Vou dar uma descansadinha, uma carregada na bateria aí. Até já. Aqui de volta, esperando o pessoal aqui passar no hotel. O hotel é esse que eu tô. Casa Andina. E temos mais um final do passeio da parte de hoje. Acredito que vai ser mais umas 2, no máximo 3 horas de passeio. Aí à noite vai ter um jantar. Tem um jantar com danças locais e tal. Não sei se vou participar. Ainda vou pensar se eu vou no jantar ou dou uma volta na cidade, porque agora nem deu tempo de andar. Mas, cara, impressionante. Cidade no meio das montanhas mesmo. Cercado por montanhas. E bem bonitinho. Tem uma cara assim de um povoado, sabe? Depois eu vou dar uma volta aí. Agora eu vou aguardar a van me buscar aqui e é isso. One group get in, other get out. Many groups in the pools full. Now it's low season. You saw in the stops for alpacas, other group. This group maybe is going to other space. We go here. Okay. But it's low season. December is too low. Restaurants are full. Restaurants are empty. Experience empty. But high season, you don't have space to park. Estamos aqui nas termais. Será que vamos encarar uma piscina natural? Acho que sim, hein? Tá um ventinho. Não tá frio, mas tá um ventinho. Acho que quando o sol baixar vai esfriar. Então vamos aproveitar esse final de sol aí. Agora é 4 horas. A gente vai ficar aqui até 5h20. Aproveitar aí uma horinha de piscina. Vamos seguir aqui. Agora o ventinho pegou. Então vamos... Ó. Vamos ver se a água é quente. Ah, é quente, cara. Um lugar bonitão, hein? Não ia deixar de tomar um banho em águas quentes, né? Olha que da hora. E a vista. Nossa, e água quentinha, muito boa. Dá vontade de ficar o dia todo. Ficaria muito fácil o dia todo aqui. Galera, o rolê aqui tá acabando, mas eu ficaria várias horas. Pena que é curto, mas valeu a pena. Tá um ventinho gelado, mas aqui dentro da água tá perfeito, cara, perfeito. Achei muito massa. O visual aqui, a localização, a água, muito massa, cara. Eu nunca tinha ficado em águas termais, águas quentes assim, naturalmente, cara, e amei, muito massa. Recomendo, é um passeio que eu recomendo. É que eu tô mais aqui pra baixo, mas não tenho a vista, né?
tão legal que eu tô lá em cima, mas é animal. O lugar é animal, cara. E assim, eu vim numa temporada baixa, que dezembro não tem muitos turistas aqui. E diz que em temporada isso aqui é impossível. É impossível não entrar na água. Alguns turistas peruanos aqui falaram que em temporada não dá para entrar na água. Então a vantagem de às vezes vir uma temporada baixa é justamente isso. Você consegue ir nos lugares que em temporada alta ia ser impossível. Mas assim, amei o lugar, muito foda mesmo. Passeio que eu recomendo. Amanhã tem mais, continuação desse passeio e aí eu vou me deixar lá em Puno, né? Amanhã, final do dia, eu estarei em Puno. E hoje à noite eu acho que ainda vou conseguir dar um rolezinho na cidade, vamos ver, né? Bom, galera, passeio finalizado aqui. Banho tomado, banho de água quente. Agora eu vou ir pro hotel, né? O pessoal vai levar a gente pro hotel. E aí eu vou tomar um banho cheiroso. Mas aqui foi um banho quentinho, hein? Vou falar pra vocês. Que lugar massa, muito massa. Um rolezão no meio das montanhas, né? Literalmente no meio dos Andes. E sensacional. E diz que essa água aqui, que seria o rio mesmo, é mais quente ainda. É mais quentinho. Por enquanto só tô acertando nos passeios aqui. Só lugar foda para ser apresentados nesse país. O Peru é maravilhoso. Um país maravilhoso. Zero críticas por enquanto. E assim, ó, andei um trechinho dali até aqui e tô cansado. Por quê? Altitude. A altitude pega, galera. É isso aí. Voltando pro hotel aqui, não tive tempo de conhecer a cidade, mas bem bonitinha. Uma cidade pequena. Vou tentar ver se depois do jantar eu consigo dar uma volta aqui na praça à noite. Uma cidade bem pequenininha, bem pequena. Com uma cara de vila, de vilinha. Muito legal. Pena que eu não vou ficar aqui muito tempo, né? Vou só dormir de hoje para amanhã. Mas gostaria de conhecer mais. Banho tomado, baterias carregadas. Tô indo encontrar o pessoal. Eles vão vir me buscar para irmos jantar. E é isso. Vamos ver como que vai ser esse jantar aí com danças típicas. Não sei se é algo realmente real ou é algo tipo só para pegar turista. Mas vamos encarar, né? Na verdade, assim, o restaurante é um restaurante, você paga só o jantar e a dança é gratuita, né? Mas não tenho noção de como seja. Vamos ver. Agora são 6h51, tá 7 graus aqui, a gente vai, né, frio. Não tanto pra mim, mas né, tô bem agasalhado. E é isso. Que se vaya, para que no se traicionera. Uy, otra vez ya yo te conocí, bailando mi titi, yo me enamoré. Para Víctor, por venir hoy día. De parte de tu ex cuñado. Qué hermosa la luna, qué lindo su amanecer, más bello es que la bamba.
porque vive mi querer. Qué lindo es Maradona, qué lindo su amanecer. Hazlo así Villapampa, porque vive mi querer. Cuando me vine yo, muy triste me quedé, porque creía que el amor era así. Ahora comprendo ya que el amor es así. Es por eso que me he quedado así. Si tú piensas volver a los brazos de un querer, un consejo yo te voy a dar. Disimula nomás. Siembra, siembra. Vamos sair lá do restaurante, do jantar, como vocês viram aí, que teve umas danças. Eu achei que foi bacana, valeu o rolê. A comida era simples, não filmei porque eu tava sentado na mesa com a galera da tour, mas era gostosa, só que era simples, assim, não tinha nada demais. Era à la carte, eu pedi uma sopa de quinoa e depois um omelete vegetariano ali, um omelete com arroz e batatas. Foi ok, mas foi divertido. Daí agora eu vim andando até a praça principal e eu achei essa rua aqui, cara, que é muito louco. Ela tem estátuas. Eu vim lá de cima e desci até lá embaixo, pra onde eu tô apontando a câmera. E assim, aqui tem explicando vários personagens, inclusive alguns que foram apresentados no show. Aquelas roupas, as roupas que o pessoal tava dançando em algumas músicas ali, são referências às danças e personagens que tem nessa rua aqui, né, que é explicado aqui nessa rua. E é muito legal, cara. Tem umas imagens muito da hora mesmo. Aí tem aqui, né, explicando aqui Turco Sul, e daí tem explicando, né, tem um resumo e tal. Achei muito da hora. Aí tem uma aqui, tem esse personagem, na verdade é uma coisa histórica, né? Arriero. Esse personagem é um dos mais históricos. Eram encarregados de levar os produtos, né, as cargas em mulas e lhamas, das partes altas para os vales do meio ou litoral, e retornavam com produtos do mar para ser comercializados em forma de troca. Ou seja, é muito parecido com a cultura gaúcha que a gente tem no sul do Brasil, tem também no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, né, que tem os gaúchos, que eles eram encarregados de fazer de carga de produtos mesmo, né, de mate, de carne. E interessante que a roupa lembra muito. A roupa desse personagem aqui, né, no arriero, é muito parecida com a dos gaúchos. Lembra muito, de uma certa forma, lembra muito o gaúcho, e o resumo ali é bem parecido mesmo, né? Achei bem legal esse fato aí, né? E aí, na rua aqui, né, vou mandando aqui só pra eu mostrar, tem vários personagens. Saratarpui, que é uma dança. Lembra muito roupas espanholas e, de alguma forma, roupa mexicana, né? Ambos têm a mesma origem, né? A Espanha. Mas é bem legal, achei bem legal essa rua aqui. Aí um personagem que eu acho que eu acabei não filmando ali, mas um personagem muito legal, cara, que tinha. Uma hora o dançarino se vestiu desse personagem aqui, ó. Ele tem tipo uma máscara, é muito parecido com uma máscara de luta livre. É o Chanchamacho. É um personagem jocoso, eu não sei o que seria jocoso, acho que aqui ó, it's a humorous character, é um personagem engraçado,
É, tipo como se fosse um jogador. É um personagem engraçado, jogador que vai abrindo passos para os bailarinos da dança El Turco. Se encarrega de ridicularizar as pessoas que assistem, né, os espectadores, e ao povo. Alguns dizem que ele é ladrão de mulheres bonitas, né, mulheres hermosas. Uma das danças que eu acabei não filmando era muito engraçada. O personagem chamou alguém da plateia e ficava zoando ele, realmente, assim. Ele puxou um cara e uma guria, e daí ele ficava dançando com a guria, colorizando o cara. Realmente, aquele ali é um resumo do que a gente viu na dança. Então, é muito legal essa rua que explica várias coisas da cultura de dança mesmo do Peru. Aqui é o Negrillo. É uma outra dança e tal. Não vou passar de todas porque tem muitas, mas bem legal essa rua aqui. Parece que é uma rua meio principal. A cidade é bem charmosinha, uma cidade pequena, mas é bem legal. Uma das outras roupas que eles estavam lá nas danças é o Camille, é uma outra dança, né? Uma dança de fertilidade da terra. Cara, é bem legal, bem legal. As estátuas são bem feitas, as cores são bem bonitas. E eu notei que o pessoal anda com roupas bem tradicionais, né? Não sei se vocês podem notar. E aqui é a praça principal. Eu não consegui andar de dia, porque a gente chegou já de tarde, aí eu tinha 1 hora pra tomar banho, dar uma descansada antes da janta, né? Então acabou que anoiteceu e eu não consegui andar na cidade. Mas é isso aqui, a praça principal. Não vou ter tempo de andar amanhã, porque amanhã de manhã eu saio cedo, vamos dar continuidade aos passeios, e daí no fim do dia eu vou a Puno, que é uma outra cidade, né? Então, assim, não tive muito tempo de conhecer Tivai, mas parece ser uma cidade legal. Acho que vale aqui 1 ou 2 dias, porque a cidade não é tão grande, mas o que vale também é, né, se você quiser ficar mais tempo para aproveitar as termais, também vale. Só que um ponto interessante é o seguinte: agora é um período fora de temporada, então a cidade está vazia, o restaurante que a gente foi estava vazio, e a gente conseguiu ir tranquilo nas águas termais. Não tinha ninguém, basicamente, só o pessoal da nossa tour, então foi fácil. Mas dizem, tinha um outro menino que veio aqui há muitos anos e diz que em temporada é muito cheio, que você quase não consegue entrar na água, porque é muita gente, tem que esperar as pessoas e tal. Então acabou que a gente teve sorte de fazer esse passeio fora de temporada. Aqui, ó, só para mostrar para vocês, aqui é o letreiro de Tivai, parte principal aqui da cidade, e bem bonito. A cidade, não sou só eu que estou fazendo vídeo aqui, tem um outro rapaz aqui fazendo. Parece ser uma cidade bem aconchegante, infelizmente não vou ter tempo de conhecer mais. Em volta da praça aqui tem vários restaurantes, barzinhos, parece legal. Quem sabe uma outra vinda aqui eu explore mais, né? Mas é isso, galera. Por hoje eu vou encerrar. Valeu quem chegou até aqui, quem assistiu os vídeos anteriores, quem chegou nessa parte do vídeo. Mais uma vez, eu peço para quem assistiu aí, comente alguma coisa. Se você não gostou de algo, me fale também. Deixa comentário no vídeo que eu respondo, ou nas redes sociais, que eu ainda não sei quais são, mas os links vão estar aqui embaixo. E é isso, galera. Amanhã eu acordo cedo para mais um passeio e no próximo vídeo a gente se vê. E é isso aí. Valeu demais por estar aqui, galera. Valeu!